Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar e esse programa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria Especial de Cidadania de Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas que afetam a vida das mulheres. E vale a pena atenção ao programa de hoje. No mês de agosto de 2006, era sancionada uma das leis mais importantes no que diz respeito ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu estou falando da Lei Maria da Penha. São 13 anos de conscientização sobre a importância da denúncia contra o agressor. Daí nasceu uma iniciativa que ganhou o nome de Agosto Lilás. E para falar sobre o assunto com a gente, hoje aqui comigo a defensora pública Thaís Dominato, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, no DEM, da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. E também a delegada Sueli Araújo Lima Rocha, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Olha, eu fui às ruas do centro de Campo Grande saber a opinião das mulheres sobre o assunto. Cássia Aparecida, funcionária desse pequeno negócio do ramo de alimentação, tem 20 anos e integra a estatística das vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul. Ela conta que foi agredida pelo padrasto junto com a mãe. Aí ele foi preso, aí depois disso minha mãe nunca mais voltou com ele. A história de Cássia é apenas uma entre tantas reportadas todos os dias e que chegam ao conhecimento das autoridades. De acordo com ela, essa história só terminou bem graças à Lei Maria da Penha. A gente pegou medida protetiva, ele teve audiência sobre isso, foi muito bom. E aí vocês sentiram que tiveram um amparo da delegacia? Aí a mulher lá da delegacia, ela falou se a gente quisesse ficar lá, a gente poderia ficar lá, entendeu? Para ajudar a gente, mas minha mãe quis ficar em casa. Mas protegeu a gente, ajudou bastante. A lei sancionada em agosto de 2006 protege as mulheres brasileiras das mais variadas formas de violência. Foi criada com o objetivo de punir com mais rigor os agressores contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. É reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Após 13 anos de sua promulgação, a Lei Maria da Penha se popularizou, se tornou tema central de diversos debates no país, norteou a criação de novas políticas públicas, chegou às escolas, ao conhecimento de toda a população. E apesar dos índices crescentes de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, se tornou alento a centenas de mulheres que sofrem sozinhas dentro de casa. Nas ruas da capital, Campo Grande, a efetividade da lei divide opiniões, principalmente no que diz respeito à punição do agressor. Então, eu acho que não está resolvendo, está piorando essa lei, porque o crime está cada dia pior, não tem solução. E outra, prende hoje, solta amanhã. Não, bandido tem que ficar na cadeia, não tem que ficar solto. Matando mulher, matando criança, matando mãe de família, o que é isso? Tem que ficar preso. Não ficar solto. Então eu acho que teria que melhorar mais ainda. Antes não tinha ninguém assim, se deu uma parada na Lei Maria da Penha, agora deu uma melhorada até, eu acho. Que ficou um pouco melhor, porque é uma segurança, né, a mais. E ainda mais que aqui tem a Casa da Mulher Brasileira. E as mulheres têm que se encorajar mais, para buscar mais, porque tem muitas que guardam para elas mesmo. É importante lembrar que a lei só se faz valer porque foi inspirada em um fato que quase ficou impune. Maria da Penha é uma pessoa real. Em 1983, o próprio marido tentou assassiná-la 2 vezes. Na primeira vez, com um tiro de arma de fogo, deixando Maria da Penha paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la por eletrocução e afogamento. A denúncia veio após 23 anos. O agressor levou 19 anos para ser punido.
Bom, tá aí a opinião de muitas mulheres sobre o que elas acham das medidas protetivas e também dessa sensação de impunidade contra o agressor, mas vimos também uma história vitoriosa de uma menina que conseguiu superar junto com a mãe um ciclo da violência que poderia ter sido bem grave na casa dela. E eu queria saber das nossas convidadas, até um pouco nos baseando no que a gente acabou de assistir na reportagem, essa sensação de impunidade contra o agressor, ela é normal? Tem a ver com o aumento no número de denúncias? Bom, na verdade, sim, não seria... Essa sensação de impunidade, ela é decorrente do grande volume de crimes de violência doméstica que está acontecendo, né? E essa divulgação que ocorre também, a impressão que dá é que está aumentando. Mas nós temos que ver também que existe essa preocupação de toda a sociedade, essa preocupação de toda a imprensa, e as pessoas estão vivenciando mais. Então, realmente, eu acredito que as mulheres, elas se sintam, elas percebam essa sensação de impunidade, enquanto, na verdade, o que está acontecendo é o contrário. Esses homens esses agressores, eles estão sendo mais punidos se for comparar com antes da Lei Maria da Penha e após a Lei Maria da Penha. Punidos no seguinte sentido: a mulher, ela sofreu agressão, ela entra em contato com a polícia, é a primeira medida que ela deveria tomar, no caso. Sim. E aí, o que é feito a partir desse momento? Sim, nós sabemos que muitas ainda não procuram, né? 60% das vítimas ainda não procuram, mas aquelas que procuram, elas recebem um atendimento especializado na Delegacia de Atendimento à Mulher, elas são orientadas sobre as medidas protetivas de urgência, sobre os direitos que ela tem, a questão do acolhimento na Casa da Mulher Brasileira. Então, após a lavratura da ocorrência, não é simplesmente um boletim de ocorrência, ele já sai praticamente um inquérito policial. E dali nós já representamos pela busca e apreensão em residências de autores que possuem arma de fogo, já representamos também pela prisão preventiva, que antes da Lei Maria da Penha isso não era possível. Então, assim, o que vemos agora é um trabalho efetivo da Polícia Civil com a Lei Maria da Penha. E eu até gostaria de saber, doutora Thaís, nessa esfera mais jurídica, a partir do momento em que a mulher sofreu agressão, a gente observou na reportagem a menina, junto com a mãe, apanhando o padrasto, e aí eles entraram em contato com a polícia e conseguiram dar todo o trâmite. Aí, em que momento entra o advogado, por exemplo? No rompimento do ciclo da violência doméstica é muito importante a figura do advogado ou da defensoria pública, o NUDEM, por exemplo. Por quê? A partir do momento que ela faz essa denúncia, é o primeiro passo para o rompimento. Então, ela procura a delegacia, faz a denúncia, aquilo ali vai gerar realmente um inquérito policial, mas ela não precisa só da punição do agressor para sair do ciclo da violência. Uma mulher precisa muitas vezes de regularizar a situação dos seus filhos, a situação da guarda dos seus filhos, da pensão dos seus filhos, a partilha de bens, que é sempre muito utilizada, inclusive pelos homens, para chantagear a mulher na hora de uma separação, né? Os mitos que são criados: se você sair de casa, você perde todos os seus bens, a sua casa. Então, o advogado e a defensoria pública entra nesse momento também. Além de fazermos todo o acompanhamento do processo criminal, então ela vai ser acompanhada nas medidas protetivas, no processo crime, porque ele vai ser denunciado por um crime, né, em regra. Também fazemos esse acompanhamento civil. Então, a gente vai entrar com as primeiras demandas ali que ela tem para nós: divórcio, guarda, partilha, alimentos. E isso também auxilia no rompimento do ciclo da violência. E o número de casos é alto? Sim. Esse ano, só nesse ano agora, 2019, nós estamos, em julho, o NUDEM já fez mais de 2.000 atendimentos. Só de casos de violência? Só de violência contra a mulher. No caso do parceiro, violência doméstica, dentro de casa, pelo parceiro, por irmãos também? Violência doméstica, isso. Olha, eu estou impressionada e eu fico achando interessante essa questão dos canais de denúncia. Hoje em dia a gente sabe que as mulheres, elas têm conhecimento dessas ferramentas e sabe, né, que a justiça e a polícia estão do lado delas. Só que a partir do momento em que elas contam com uma lei tão importante como a Lei Maria da Penha, e naquele momento que elas resolvem voltar, por exemplo, com esse agressor, com essa pessoa? Então, por isso que elas têm que receber esse atendimento completo, né, da delegacia, com o setor de psicologia, com outros setores, para fortalecer, para que ela consiga sair desse ciclo de violência. Se elas decidem voltar,
é uma situação que nós não podemos ir contra isso, porque se ela precisar de novo do serviço da Delegacia da Mulher, ela vai receber de novo atendimento. Então, quando ela resolve reatar, nós orientamos de que se voltar a ocorrer a violência doméstica, ela tem todo o direito de procurar a delegacia novamente e fazer o registro. Interessante que ela falou ali que já atendeu uns 2.000 pessoas, né? E falando de números, a Delegacia da Mulher de Campo Grande já atendeu mais de 4.000 ocorrências nesse primeiro semestre. Então, são 4.039 ocorrências de violências que ocorrem dentro de casa contra as mulheres. E só para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse trabalho, o agressor ele é levado junto com a mulher para a Delegacia da Mulher Brasileira, para a Casa da Mulher Brasileira, perdão, cada um fica numa sala separado? Sim, nem todos os casos os agressores são levados. Os agressores são levados somente quando a mulher vítima consegue pedir um socorro para a polícia militar ou para a guarda municipal. E aí, essas guarnições conseguem localizar essa pessoa e aí leva todos para a delegacia. Neste caso, aí o delegado vai analisar se cabe prisão preventiva. Normalmente, se for descumprimento, 90% é prisão em flagrante, né? Então, há toda essa análise da situação. Então, alguns autores são levados quando são localizados, outros a vítima vai sozinha até a delegacia e aí é tomado também todo o procedimento ali cabível. E ela pode ficar por ali, se precisar, né? Ela sempre é orientada e é inquirida se ela precisa de abrigamento. Essa análise de risco é feita também pelo delegado plantonista, no momento que ela chega à delegacia. Então, se observa uma situação de risco, então ela é providenciada esse abrigo. Bom, e até por conta desse conhecimento de ferramentas como a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que a população está conseguindo chegar até a Nudem? Isso, a partir da Lei Maria da Penha, se criou uma rede de proteção, né? Então, isso é uma das inovações além de tantas outras, como as medidas protetivas, mas a criação de uma rede de atendimento à mulher, isso fortalece, isso encoraja. Por isso que a gente tem esse aumento no número de denúncias. Então, isso também é em decorrência da lei, né? Então, não temos só o lado negativo desse aumento de denúncias, quer dizer que a mulher está se encorajando. E hoje a gente percebe que ela não espera mais a lesão corporal para chegar à denúncia. Lá na primeira ameaça ela já procura. Então, aumenta por isso também. E também serve como um canal, você comentou a respeito da denúncia, doutora, e eu gostaria de saber se a Nudem também serve como um canal, por exemplo. Sim, é uma porta de entrada, é uma porta de atendimento dos casos de violência, e ali a gente pode orientar e encaminhar para a denúncia formal, se for o caso de ser na delegacia, né? Mas muitas mulheres, às vezes, elas não querem registrar a ocorrência, né? Então, assim, a gente também consegue fazer esse atendimento, orientar, encaminhar quando necessário, tomar as outras medidas quando necessárias. Às vezes não há um crime para ser registrado. A violência psicológica nem sempre é um crime, mas é possível uma medida protetiva em razão de uma violência psicológica. Após 13 anos da criação da Lei Maria da Penha, o que ainda falta para a população entender? Por mais que você acredite que todos têm a informação, o que nós vemos é que muitas mulheres ainda não têm a informação dos direitos delas. Elas não têm ainda informação do que essa lei traz, do trabalho real, que é efetivo, que é feito na delegacia. Então, como nós vimos aí na reportagem, realmente há ainda essa desconfiança de muitas mulheres, porque o nosso passado de impunidade não está tão distante. Então, elas ainda temem, muitas temem de ir à delegacia, fazer um registro e não acontecer nada. Nós conversamos com elas, atendemos elas e elas falam, mas não aconteceu nada, não vai acontecer nada. Quando, na verdade, uma medida protetiva é uma restrição, é um limite à restrição da liberdade do agressor. Né? Então, isso não pode dizer que não aconteceu nada. Você tem sua liberdade restrita, você tem seu porte de arma cassado, você tem locais que você não pode ir. Então, isso já é uma efetividade. Então, elas estão realmente... Mas falta essa informação ainda. Por isso eu acho importante essas conversas nesse sentido, essa divulgação. Eu acho muito importante isso que a doutora está falando, porque realmente, se a gente pergunta para as mulheres se conhecem a Lei Maria da Penha, quase 100% já ouviram falar. Mas as pesquisas têm mostrado que quando a gente pergunta, mas você sabe do que se trata, quais são os instrumentos, 77% dizem que conhecem muito pouco a lei.
né? Então a gente sabe que ela existe, mas ainda não sabe quais são os instrumentos, o que eu posso utilizar. Informação realmente é muito importante nessa questão do combate à violência. Sim, e justamente agora no mês em que estamos aí celebrando o Agosto Lilás, para levar de fato essa informação a toda a população, é importante, né? Mais uma vez, nesse ano de 2019, a gente com tantas ferramentas na internet, com tantas instituições trabalhando e ainda batendo na mesma tecla. Parece que é repetitivo, mas não é, né, doutora? Não, não é repetitivo. A gente precisa ampliar cada vez mais essa discussão, esse debate, esclarecer para a população das inovações da lei, né? Antigamente, por exemplo, a gente só tinha a impressão de que violência contra a mulher era uma violência física, né? Então veio a Lei Maria da Penha para explicar que não, existem outras formas, existe a violência psicológica, vem a Lei Maria da Penha principalmente para tirar a violência contra a mulher da invisibilidade. Hoje é menos tolerada, né, do que antigamente. Ainda temos um caminho a percorrer? Temos, mas hoje a gente já discute muito mais sobre isso, né? Então é cada vez mais discutir, e isso é muito importante nesse caminho mesmo de combate. Bom, obrigada aqui às nossas duas entrevistadas por enquanto. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no Mulheres em Debate e nós já voltamos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o programa Mulheres em Debate, falando sobre a Lei Maria da Penha e a campanha Agosto Lilás. Com a gente no estúdio, a defensora pública Thaís Dominato, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, NUDEM, da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, e também a delegada Sueli Araújo Lima Rocha, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, ADAM. Mais uma vez quero agradecer a participação de vocês duas aqui hoje. Já que estamos celebrando o aniversário da Lei Maria da Penha, vamos falar um pouquinho sobre ela, né, que foi a grande inspiradora, a grande precursora aí desse movimento de mulheres que ficou quase, né, sem ter o seu caso resolvido, 19 anos. E eu gostaria de saber, como mulheres, né, como é que é lidar todos os dias com esses casos? Olha, não é uma situação muito fácil, porque você tem que estar preparada para atender. São situações muito complexas, são problemas diferentes, cada mulher tem a sua história. E o que mais, assim, nos preocupa não vamos dizer que não seriam os crimes graves, como feminicídio. O feminicídio acontece, toca a gente, não tem como não tocar, porque você vê ali várias vítimas, além da vítima fatal, você tem as vítimas indiretas, a família, os filhos. Então, aquele sofrimento, você tem que tentar manter distância. Mas o que me chama a atenção mesmo são aquelas perseguições, aqueles pequenos crimes do dia a dia que a mulher sofre quando o homem não aceita, principalmente, o fim do relacionamento. Então, essas perseguições, para eles, é uma simples tentativa de reatar, chega a assustar, porque você consegue ver no mesmo caso, uma mulher ir à delegacia 5 vezes durante um mês para registrar perseguição. E esse caso específico, esse homem já tinha 2 mandados de prisões, né, todos obtidos nos plantões da DEAN, inclusive um deles eu fui a responsável por solicitar junto à autoridade judiciária. E não estava sendo fácil pegar, porque ele era uma pessoa bem complicada, fugindo bastante. Mas ontem ele foi preso, né? E aí foi interessante, eu quis conversar com ele e saber por que ele estava perseguindo. E o que eu percebi é que ele acreditou que ele não estava fazendo nada errado, que ele não tinha feito nada, que na verdade a culpa seria dela, insinuando que ela não seria santa. Então, normalmente você vê o agressor jogar a culpa para cima da vítima e ele, como se ele tivesse feito tudo corretamente. Então, você vê assim o estereótipo, né? Essas diferenças que são acentuadas entre homem e mulher, essas diferenças históricas. Então, o homem pratica o crime, mas ele não percebe que ele está praticando o crime. E ele faz a mulher sofrer, faz a família toda sofrer, como foi esse caso, que até os filhos dela estavam sofrendo, tudo por causa da perseguição, quando ela não queria mais, simplesmente ela não queria mais o relacionamento. E ele se encontra preso e ela está sendo atendida pela delegacia e pela Casa da Mulher Brasileira. Então, é prazeroso também quando você consegue resolver uma situação sem
sem um crime maior, sem o óbito. Mas esses crimes pequenos também ficam marcados para a gente. E foi algo que a própria Maria da Penha não viveu, porque ela levou 23 anos para fazer a denúncia e o inquérito, eu posso chamar de inquérito, levou 19 anos para ter uma resolução, 19, quase 20 anos. Sim, um inquérito junto com o processo, tudo, né? O inquérito mais o processo. Mais o processo, então foi em torno de 20 anos, julgamento. Então, hoje em dia, isso não acontece mais, né? Graças à luta feita pela Maria da Penha, principalmente, que procurou organismos internacionais, que lutou, que demonstrou que aquilo não era certo, que a sociedade não poderia tolerar esse tipo de crime. Por que a sociedade tolera o crime contra a mulher? Porque a sociedade, às vezes, busca justificativas, busca motivos. Por que essa mulher foi morta? Tem um motivo. Ela chegou tarde do trabalho e não deveria ter chegado naquele horário. Então, assim, o papel, esses modelos do que a mulher tem que fazer, o que a mulher é, isso é cultural e isso pode ser modificado e aos poucos está se modificando. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, na hora do intervalo, a respeito também de uma atividade que a doutora Thaís já desempenhou no júri. E eu queria saber um pouco sobre essa questão do processo e também sobre o perfil, né, desses agressores. Se as mulheres, às vezes, têm alguém com esse perfil em casa, né, precisam tomar cuidado, de repente acham que algumas atitudes são sinônimos de amor e, na verdade, já é um abuso. Isso. A Defensoria Pública também tem essa atuação nos crimes de feminicídio, né? Então, a gente tem a atribuição de atuar como assistente de acusação nos casos que são levados ao plenário do júri. Tentativas de feminicídio ou feminicídios consumados. E o que a gente percebe do feminicídio? O feminicídio, ele é sempre o ápice da violência, que começa lá atrás com aquela ameaça, com aquele empurrãozinho, puxão de cabelo, e isso vai subindo numa escalada e chega no feminicídio. Em regra é isso, né? Quando que ele acontece? O que a gente percebe? Quando há a decisão da mulher, principalmente do rompimento do ciclo. Decidiu separar, mas ela não pode ser de ninguém que não for minha, né? Então, isso é aquilo que a doutora estava falando. Como nós somos criados desde sempre, né? Os homens, os meninos, os nossos filhos, os meninos, os homens ainda são criados com essa perspectiva de que a mulher é propriedade. E que quando se perde essa propriedade, então se justifica até que se tire a vida dessa mulher. Então a gente acompanha vários casos de tentativa ou de feminicídios no plenário, né, que é a consequência pior que existe aí da violência. Em relação ao perfil, né, que você me perguntou, eu não sei se existe um perfil exato, mas é claro que a gente tem que ficar muito atenta a essas questões do relacionamento abusivo, né? O companheiro, o namorado, que quer controlar os lugares que você vai, a roupa que você usa, isso tudo já é um indicativo de um relacionamento abusivo que pode terminar muito mal. Bom, e sobre a questão da impunidade, até na reportagem que a gente trouxe no bloco anterior, uma mulher falou, essas coisas vão continuar acontecendo, porque um dia o cidadão está preso, outro dia ele está solto. E qual que é a responsabilidade de quem manter um agressor preso? Quanto tempo ele fica preso? O problema aí também é a questão da legislação. Porque por mais que a Lei Maria da Penha trouxe instrumentos processuais, como a prisão preventiva, a prisão em flagrante, as penas para esses crimes são ínfimas. Então, um crime de ameaça, detenção de 6 meses a 1 ano. Então, o que justifica você segurar um autor de ameaça por mais de um mês, por mais de 3 meses, por mais de 1 ano? Não tem justificativa legal para manter esse agressor preso. O que está se buscando são as alternativas, com por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica para se monitorar esse agressor, né? Mas realmente mantê-lo por crimes de lesão corporal leve, perturbação da tranquilidade, ameaças, né? não tem como ele ficar muito tempo preso. Agora, a questão de feminicídio, isso aí a legislação tem sido
bem atendida, bem forte. A partir de 2015, né, o feminicídio se tornou crime hediondo, está lá previsto como qualificadora. Não tem por que sair e normalmente eles estão aguardando o processo todo o processo presos. E no caso de uma tentativa de feminicídio, quando o fato de certo não foi consumado? Em regra, vai aguardar o julgamento também, né, é decretada a prisão preventiva. É que daí a gente precisa analisar cada caso, né, a prisão preventiva ela é decretada quando há necessidade, né, então, mas em regra, a gente tem acompanhado algumas tentativas de feminicídio e feminicídio, há realmente a prisão preventiva e aguardando até o julgamento. As duas últimas tentativas de feminicídio que eu atendi, as duas saiu a prisão preventiva do autor. Né? Um está preso, o outro está foragido. Então, eu acredito que a gente não precisa ter uma impressão tão pessimista da legislação. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, está bastante evoluída, evoluiu muito, principalmente com a lei do feminicídio, que tornou crime hediondo, como a doutora já falou. E os crimes leves, ainda podemos evoluir? Podemos, mas já temos as alternativas também à prisão que estão sendo aplicadas. Então, não se pode falar em impunidade. Não lembrando que hoje o descumprimento da medida protetiva ele é um crime previsto na Lei Maria da Penha, né? Recentemente também alterado. Então, isso gera, sim, a prisão preventiva e a gente que está ali diariamente nas varas de violência, a gente verifica realmente que há prisão decretada em caso do descumprimento de medida protetiva. O governo federal recentemente atualizou a Lei Maria da Penha, incluiu alguns dispositivos. Eu queria saber se em âmbito local, o que seriam esses dispositivos e se afetaria de alguma maneira aqui as mulheres do Mato Grosso do Sul. A mudança mais recente é o artigo 12 da Lei Maria da Penha, né, possibilitando o afastamento do agressor do lar pela polícia, mas isso só em casos onde não existe juiz. Quando eu não tenho uma comarca, né, quando eu não tenho um juiz ali, então a lei veio dizendo que agora a polícia pode, ela mesma, decretar essa medida e retirar o agressor do lar e comunicar em 24 horas para o juiz. Aqui no Mato Grosso do Sul, em regra, nós temos as comarcas e juízes, né? No caso, aconteceriam para localizações no Brasil muito longínquas, isso, né? Como ele consultou, a questão de tem que ter, onde não tem comarca, né, então não seria aplicável, porque aqui nós temos comarca. Então, aqui continua tendo as decisões sendo judiciais para afastar o agressor do lar. Então, o delegado de polícia ou a polícia civil não atua nessa parte. Bom, agora eu gostaria de esclarecer também a população sobre prestação de serviço. Estamos trazendo várias mulheres ao longo desse programa Mulheres em Debate para debater a respeito dos serviços que as instituições oferecem e vale lembrar que vários são gratuitos. A Defensoria Pública é um exemplo, né, de serviço gratuito. Sim, a Defensoria Pública é o atendimento gratuito às mulheres em situação de violência de gênero. Nós temos a nossa unidade, na unidade Belmar, na rua Arthur Jorge, 779, no centro, e dentro da Casa da Mulher Brasileira também funciona um gabinete lá da Defensoria Pública. Somos porta de entrada e para orientação e tomada de medidas do que for necessário em caso de violência contra a mulher. Então é importante sim contar com essa ferramenta, com né, certeza. Todas as mulheres. Nós temos inclusive equipe multidisciplinar na Defensoria Pública, contamos com assistente social, psicóloga e as defensoras. E é um trabalho de apoio muito importante para a delegacia, porque muitas mulheres que nos procuram, como ela já colocou agora há pouco, elas contam a história, mas não há um crime. Mas elas precisam de ajuda. Então, a delegacia faz vários encaminhamentos no decorrer dos plantões para a defensoria, para ser atendida pela doutora, pelo serviço da defensoria. Delegada Sueli, agora falar um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. É gratuito, né? A população tem que aproveitar, tem que ligar, tem que contar com o apoio da polícia. Sim, ela tem os canais de informação, né, de contato, tem que ligar, tem que ir, tem que confiar no trabalho da polícia. Né? Então, não adianta falar, não estão sendo punidos o que nós vemos. Por quê? Porque nós não temos como levar para a população o que nós fazemos, o nosso trabalho efetivo ali dentro. Né? Todas as nossas representações, todas as nossas buscas. Né? Então, nós entramos na casa do agressor, a polícia vai lá, procura arma, com ordem judicial. Então, tudo isso está acontecendo. Só que as mulheres elas têm que confiar que esse trabalho está sendo efetivado e tem que denunciar, tem que procurar a Delegacia da Mulher, tem que procurar a Casa da Mulher Brasileira. Então tá, quero agradecer aqui as nossas duas convidadas, a defensora pública Thaís Dominato, coordenadora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, no DEM da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite e obrigada.
E eu quero agradecer também a participação da delegada Sueli Araújo Lima Rocha, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olha, e parabéns pelo trabalho desempenhado por vocês. Obrigada. O Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de seguir a programação da TV Assembleia nas redes sociais e, é claro, compartilhar o nosso link do YouTube. Até a próxima!